E o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, se manifestou nas redes sociais sobre o 7 de setembro. Abre aspas. Após tudo que se viu e viveu nos últimos tempos, o 7 de setembro ganha novo significado. A data convida-nos a cuidar de nossa independência interna. O Brasil e suas cores não podem ser sequestrados por movimento político ideológico nenhum. A data é de festa e motivo para pensarmos no nosso projeto de nação. Jamais poderia ser usada para incitar o ódio e promover a divisão do país. Tudo financiado por setores que, obviamente, lucraram com isso. Fecha aspas, está aí então o tweet do ministro Gilmar Mendes. E eu abro a roda de comentários, dando as boas-vindas a Alexandre Garcia, direto de Brasília, esse tweet do ministro Gilmar Mendes, que diz que a data, né, Alexandre, não pode ser sequestrada por movimento político ideológico. Mas ontem nós comentamos aqui, fizemos uma cobertura especial do 7 de setembro. Nós vimos então a primeira-dama Janja vestida de vermelho, fazendo a L e abanando pro nada, e uma plateia, inclusive, usando bonés do MST. Aí pode, né, Alexandre? Boa noite. Boa noite, Paula, Ana Paula, meu querido Luiz Ernesto Lacombe, Augusto, muito bom estar aí junto com vocês. Eu acho que o ministro Gilmar Mendes está aderindo aí ao perder o mané, ou ao nós derrotamos o bolsonarismo. Eu acho que é normal se a nação sequestra o Estado. Porque o Estado está a serviço da nação, e não o contrário. O Estado não pode sequestrar a nação. O Estado é servidor da nação, né? E o que a gente tem visto aí é que o Estado está cada vez maior e a nação vai se encolhendo. E o que se quis foi uma festa estatal e não uma festa cívica. E eu lembrei, porque vivi isso, Augusto também viveu isso, o coronel Otávio Costa, da Secretaria de Relações Públicas do governo Médici, fez o maior trabalho e um bom trabalho para que o 7 de setembro não fosse uma festa militar, fosse uma festa cívica, isso no governo militar. Mas trazer o povo, né? O povo comemorar o seu aniversário, porque o aniversário do nosso país é o nosso aniversário. Estávamos todos de aniversário ontem, mas a comemoração se reduziu, se restringiu a comemorações estatais, com funcionários públicos, o mundo oficial, e não é assim no mundo. Os americanos jogam fogos de artifício, festejam, fazem churrasquinho no quintal da casa, os franceses dançam na rua, né? Tem o desfile militar lá no Champs-Élysées, mas é só um pedacinho da comemoração. E voltou a ser uma festa militar, estatal, e não uma festa cívica, como a gente viu no ano anterior, que o povo todo foi para a rua festejar o país, né? Mas, enfim, respeito a opinião do ministro, ele acha que é isso. Ele é um ministro do Supremo, ele é um juiz do Supremo, e expressou até algumas conclusões aí, julgamentos, dizendo que o pessoal que queria isso teve lucro com isso. Só está faltando as provas disso, né? Tempus, ó tempora, ó mores. Ana Paula Henkel, muito boa noite. A sua mensagem ontem fez um sucesso estrondoso, Ana. No chat, até agora tem gente comentando aqui. Foi sucesso total, muito boa noite. Ontem nós comentamos aqui, fizemos essa cobertura especial do 7 de setembro, do recado das ruas, né, para esse desfile de 7 de setembro de ontem. Boa noite, Ana. Vocês me pegaram de surpresa. Ai, 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 não façam mais isso. Obrigada, Paula, pelo carinho. Muito bom fechar a semana com vocês, com Lacombe, com os nossos dois mestres, né? Sexta-feira é dia de dois mestres aqui, Alexandre Garcia e Augusto Nunes. E muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Paula, ontem, ou se eu não me engano, antes de ontem, foi na quarta-feira, nós mostramos, quando nós noticiávamos sobre a decisão absurda aí do Toffoli, né, de simplesmente apagar o passado do Brasil e tentar dar agora um outro nome ao descondenado. Ele quer agora que
chamemos o Lula de praticamente inocente, cancelando as provas obtidas com os acordos de leniência com a Odebrecht, dizendo que o processo contra Lula, né, uma coisa suja, que vai ficar marcado para sempre e tal. Só que naquele dia nós mostramos os vídeos aqui do que os ministros disseram no passado sobre a Operação Lava Jato. Mostramos o Alexandre de Moraes falando da corrupção do PT, mostramos o ministro Barroso num áudio do programa Roda Viva, também dizendo que a Lava Jato verdadeiramente mostrou como a corrupção era estrutural, estava institucionalizada no Brasil. E mostramos também um vídeo do Gilmar Mendes, falando exatamente a mesma coisa. Então, Paula, a verdade é que eles podem ir ao Twitter e simplesmente proclamar ali qualquer bobagem que não seja condizente com a verdade, que os nossos olhos estão vendo, porque o passado não tem como apagar. Eles vão ter muito trabalho para apagar tanto vídeo, para apagar tanta declaração do que eles de fato pensam sobre o PT, sobre o Lula, sobre os esquemas de corrupção, sobre o mensalão, sobre o petrolão. Então, o Gilmar Mendes, neste tweet, é praticamente uma continuação da Janja e do Lula ontem, acenando para nada, falando com ninguém. Luiz Ernesto Lacombe, conosco hoje aqui no estúdio de Oeste Sem Filtro. Muito boa noite, seja bem-vindo. Nesse tweet, nessa publicação do ministro Gilmar Mendes, ele disse então que o 7 de setembro ganhou um novo significado. Lacombe, o que será que ele quis dizer com isso? Eu vou tentar responder, Paula. Boa noite para você, boa noite para Ana, para Augusto Nunes, aqui ao meu lado. Estou tão orgulhoso. Augusto Nunes aqui, Alexandre Garcia ali, dois dos maiores jornalistas do Brasil em todos os tempos. Sou colega do Alexandre na Gazeta do Povo, tive a chance de ser colega do Alexandre Garcia na Rede Manchete, na Rede Globo. Adorava, quando eu fazia meus últimos 6 anos de Rede Globo, eu fui apresentador dos blocos de esporte do Bom Dia Brasil, e adorava quando o Alexandre vinha não, que eu estou em São Paulo, ia de Brasília para o Rio de Janeiro para apresentar o jornal. Era maravilhoso trabalhar com ele, e o café da manhã após o jornal também. Adoro ouvir as histórias do Alexandre e aprender com o Alexandre, então é uma honra de novo. Eu estou muito orgulhoso essa semana, nossa, é uma honra para mim estar aqui. Vamos lá, o Gilmar Mendes disse que o 7 de setembro ganhou novo significado. Eu não tenho a menor ideia. E aí vem esse papinho de despolitizar o 7 de setembro. Paulo, você já falou aí com a Janja de vermelho, fazendo o L com aquela claque toda contratada, com brindes distribuídos, pagos por nós, né? Todos aqueles brindes foram bancados por nós, pagadores de impostos. E como assim o 7 de setembro foi politizado nos 2 últimos anos? Por que foi politizado? Porque os apoiadores do Jair Bolsonaro resolveram ocupar as ruas, ir para as ruas, não só para dar apoio a ele, mas para defender a liberdade, o cumprimento das leis, para declarar seu amor ao Brasil. E aí vem esse papinho que também está embutido aí nessa publicação, nesse tweet do Gilmar Mendes, de que o Bolsonaro sequestrou o 7 de setembro. Como assim? Como assim? Se os bolsonaristas, os apoiadores do Bolsonaro foram às ruas, isso significava que nenhum outro grupo poderia ir para a rua? Ué, a Constituição diz que você pode fazer a manifestação que você quiser, desde que você não ocupe um espaço, né, reservado já para um outro grupo. Então, não foram para as ruas porque não quiseram no ano passado e no ano retrasado. O Bolsonaro não sequestrou absolutamente nada. Absolutamente nada. E aí, respondendo à pergunta, acho que não sei se tem um novo significado, mas o que ficou claro, né, nesse 7 de setembro, o que esse 7 de setembro representou, é que a gente tem aí a tentativa de imposição de uma ideia única, de uma opinião única, né, do debate extirpado, do debate interditado. Isso continua avançando. E eu confesso que eu saí ontem meio atordoado aqui, porque o Constantino ontem estava irritado, e eu entendo. Mas aí eu fiquei pensando, como é que a gente vai reagir a isso? Apresentamos o silêncio, a ausência de povo, né?
Está na hora de a gente voltar para as ruas? Está na hora de a gente voltar para as ruas. Mas de que maneira isso vai ser feito? De que maneira isso vai ser feito de modo que as pessoas não caiam em armadilhas, em arapucas? Né? É importante, é importante. Eu confesso que ontem eu fiquei até de noite com minha mulher. E o Constantino? E o que o Constantino falou? Porque aquilo ficou martelando na minha cabeça. Porque, infelizmente, o que esse 7 de setembro deixou muito claro é que eles acham que o bacana, o democrático, o cívico, o institucional, é isso. Não tem povo, não tem opinião contrária a deles. E não pode ser assim. Augusto Nunes, muito boa noite. Eu vou pedir licença. A Branca já comentou um pouquinho do seu artigo, mas eu vou sequestrar só o finalzinho dele, porque acho que ele resume bem o espírito do que foi o último 7 de setembro. Vamos lá. E o título é A Estridência do Silêncio. Aspas. Milhões de brasileiros ficaram longe da festa porque quiseram. Sem sair de casa, o país que presta mostrou que as ruas, praças e avenidas lhe pertencem. Boa noite. Boa noite, Paula, nossa chefe, meu amigo Lacombe, minha parceira Ana, grande Alexandre Garcia. Boa noite a você que nos acompanha. Eu acho que foi esse o recado dado. Ao ficar em casa, voluntariamente, o Brasil Decente mostrou que ele é que tem o controle das ruas, praças e avenidas, que estavam desertas ontem. Como foi lembrado aqui, as manifestações dos anos anteriores foram espontâneas e democráticas. O que se viu, o que eu vi, não sei o que viu o Gilmar Mendes, o que eu vi foram famílias, crianças, pacificamente mostrando o seu amor à liberdade, à democracia, tá? A um país onde as leis vigoram. Devem vigorar. Ontem foi uma festa triste e o Gilmar Mendes, que não devia, se obedecesse à Constituição, se manifestar sobre isso, se é uma manifestação política, tem algum processo que enseje isso, então ponha nos autos, se manifeste nos autos. O juiz não deve abrir a boca sobre questões que são políticas, né? Esse é um dos ônus que justificam aí os privilégios que têm os integrantes aí do STF. Eles têm emprego vitalício, tá? Eles têm, o salário deles deveria ser o teto, eles ganham o maior salário do país e isso aí oficialmente, por fora ganham mais. Viajam toda hora, tem um vidaço deles, são acima da lei, e aí, ainda assim, zomba dos brasileiros que protestaram com o silêncio. Eles ouviram o grito do silêncio. Nenhum político deixa de ouvir. Eu sei que é assim. O Alexandre cansou de ver momentos assim, eu também. E é o seguinte, ele fala que não podem ser sequestrados. A nossa independência interna, o Brasil e suas cores não podem ser sequestrados por movimento político ideológico nenhum. Pois bem, nenhuma frente com interesses aí ideológicos, políticos comuns pode, e o Supremo faz parte dela, pode sequestrar a Constituição e as leis do país. O que tem a dizer o ministro sobre os presos políticos que existem no Brasil? O Oscar Arias, que foi presidente da Costa Rica, resumiu a coisa: país que tem preso político não é democracia. Se é democrático o regime, não há presos políticos. Nós temos os exilados políticos. O Brasil recriou, o Brasil do Supremo recriou a figura do exilado político. Nós temos centenas de inocentes ainda usando tornozeleiras. Nós temos inocentes sendo constrangidos, para ser gentil, a confessar crimes que não cometeram, a reconhecer por escrito a condição de culpado, que é uma violência inconstitucional e cruel, sobretudo.
os culpados continuam impunes e cresce o número de culpados inocentes. O mais recente beneficiário dessa estranha inversão de valores é a Odebrecht. Agora, provas anuladas, prende quem combateu a corrupção. Então, a manifestação do Gilmar Mendes é mais uma mentira. E, de novo, eles lembram o livro 1984, do George Orwell. As coisas estão completamente invertidas. Quer dizer, o ministro do Supremo diz coisas que a Constituição proíbe. Não respeita, os juízes não respeitam a Constituição, que deveriam manter incólume, intocada. Então é o seguinte, os inquéritos secretos, cujo número não sabemos ainda, porque são clandestinos, ilegais e inconstitucionais, mostram que a frente que está no poder é que sequestrou a verdade, além das nossas liberdades, e exigimos que elas nos sejam devolvidas, porque nos pertencem. É esse o recado do silêncio, eles ouviram com perfeita nitidez.